Olá pessoal, eu vou nesse vídeo aqui falar sobre um ajuste que eu fiz no programa aqui da minha calculadora dinâmica, na calculadora de remunerações, que algumas pessoas vinham me pedindo isso em comentários do YouTube, por e-mail, através dos grupos e tal, e eu fiz aqui o ajuste aqui e para muita gente não vai ser importante, não vai fazer diferença, tá? E eu vou aproveitar também para falar uma coisa aqui, uma peculiaridade do imposto de renda, ou seja, uma parte desse vídeo ela é de interesse geral, até se vocês quiserem mostrar para alguma pessoa, um parente e tal, é interessante isso aí, né? Que pode afetar também pessoas que não sejam do meio militar. Mas vamos lá. O ajuste que eu fiz aqui na calculadora dinâmica foi o seguinte: eu acrescentei um campo aqui em relação a dependentes do imposto de renda, que antes eu só tinha um campo de número de dependentes, tá? E ele servia para calcular tanto o desconto do fundo de saúde, que é baseado, né, o fundo de saúde referente aos dependentes é baseado no número de dependentes. Depende do número de dependentes, tá? E o imposto de renda também, o número de dependentes representa uma dedução. E eu usava o mesmo campo, só que algumas pessoas, normalmente é o mesmo número que está lá no registro, lá na força da pessoa, na fonte pagadora, dizendo que ele tem X dependentes para efeito de fundo de saúde e X dependentes para efeito de imposto de renda. Normalmente é o mesmo número. Por isso até que para facilitar eu deixei um campo só. E as pessoas vinham me pedindo porque algumas pessoas às vezes têm X dependentes para fundo de saúde e Y dependentes para imposto de renda. Mas vamos lá. Então aqui só para exemplificar, vou pegar aqui uma força qualquer, vou pegar aqui uma situação qualquer, por exemplo, um veterano, vou pegar aqui uma graduação qualquer, por acaso aqui eu peguei o sub, né? Vamos botar aqui que ele tinha 10% de tempo de serviço e tal. E aqui sim, aqui por exemplo, ó, fundo de saúde relativo aos dependentes. Cada força tem a sua regra para isso aqui, tá? Começa por aí. Então, por exemplo, antes eu mexia aqui, certo? 2 dependentes, tá? Aí já começava a mudar aqui, tá? Isso aqui, conforme a força, ele depende do número que vai mudar, tá? E ele já mexia também aqui no desconto do imposto de renda, tá? Aqui mexe por quê? Porque como aumenta o desconto do fundo de saúde, o desconto do fundo de saúde também é uma dedução, tá? Mas mexia também pelas duas coisas, tanto por desconto ser uma dedução, quanto pelo próprio dependente também representar uma dedução do imposto de renda. Mas agora não, agora quem tem o mesmo número, ele vai ter que mexer nos dois lugares, tá? Mas eu sei que isso para alguns pode até ficar chato, mas para quem tem um número diferente, de repente ele tem apenas 2 dependentes para fundo de saúde, mas tem 3 dependentes do imposto de renda. Tem uma pessoa que é dependente para efeito de imposto de renda, mas não pode ser enquadrado como dependente do fundo de saúde. Ou vice-versa, de repente ele tem 3 dependentes para fundo de saúde, mas só tem 2 para o imposto de renda. Pode acontecer as duas situações. Tá? Isso aí normalmente vai lá no contra-cheque, tem assim, número de dependentes e R, alguma coisa assim, IR, IRPF, tá? Então é isso aqui, tá? E aqui assim, né, só para relembrar, né, quem não conhece a calculadora, ela com base nos valores lá de 2019, porque eu fiz isso aqui desde 2019, você coloca aqui os valores de um contra-cheque de 2019 e ele faz uma projeção conforme as alterações feitas pela Lei 13954 até 2023. E para entender tudo isso aqui, porque realmente é bastante coisa, o nosso contra-cheque ele é complicado, eu até criei esse tutorial aqui que ele vai passando campo a campo, né, dizendo o que é cada coisa. Para quem não conhece ainda pode dar uma olhada aqui. Qualquer dúvida pode passar e-mail para mim que a gente vai tentando tirar as dúvidas aí. Muita gente às vezes já falou assim, pô, eu não consigo usar aquilo. Pode calcular para mim? Eu peço para mandar um contra-cheque, claro, com toda a privacidade do mundo, não vou divulgar para ninguém, eu faço os cálculos para a pessoa e mostro para ela, capturo a tela e mando. Não tem problema algum. Claro que, né, tendo a minha disponibilidade de tempo, né? Se aparecer muita coisa vai demorar um pouco a resposta. Beleza, pessoal? Então é isso. Sobre esse campo que eu criei, era isso que eu tinha a dizer. Agora, quanto a uma peculiaridade do imposto de renda,
eu vou mostrar aqui para vocês agora um outro recurso bastante interessante, tá? Que é lá no site da Receita Federal. Aqui, ó, essa aqui é uma calculadora do imposto de renda, é uma simulação do imposto de renda, ela faz o cálculo mensal ou o cálculo anual. É muito útil isso aqui, esse link vai estar na descrição, tá? Vocês podem até guardar esse link aí, porque é muito importante para quem está ali ganha o suficiente para ter que pagar imposto de renda. Isso aqui pode ser interessante a pessoa saber da existência disso e usar isso aqui para fazer as simulações, tá? E aí pode fazer aqui tanto o cálculo anual quanto mensal. Tá? O cálculo mensal é para conferir aquele retido na fonte, aquele que vem no contra-cheque. Tá? E o cálculo anual serve muito ali na hora que você vai fazer a declaração, que aí ela faz o cálculo do ano todo. Então, a peculiaridade que eu tenho a dizer aqui tem relação com esse número de dependentes. Tá? Porque eu reparei uma coisa bem interessante. Quanto ao imposto de renda referente ao 13º, tá? Existe essa peculiaridade que eu vou falar. Porque o imposto de renda é assim, ele tem um retido na fonte, é aquilo que eles calculam lá no contra-cheque. Aí sua fonte pagadora está registrando que você tem 2 dependentes, então ela vai fazer a dedução de 2 dependentes todo mês. Por exemplo, você ganha todo mês R$5.000, tá? Certo? Aí quanto é que você vai pagar de imposto de renda, tá? Ele vai aparecer aqui, ó, tá? Digamos que você não tenha outro desconto e tal. Vamos desconsiderar outras coisas nesse momento. Aí digamos que você tenha, na verdade, um dependente. Tá? Quando eu mudar aqui desse campo, olha aqui o valor que está ele calculando, ó, já diminuiu. Se eu tiver 2 dependentes, tá? Ele já vai diminuir um pouco aqui. Por quê? Porque o dependente é uma dedução. Tá? Só que digamos que lá na sua fonte pagadora você esteja com um número de dependentes que não é o real, certo? Digamos que seja mais ou menos lá. Quando chegar na declaração anual, é por isso que é chamada de declaração de ajuste anual. Aí o programa vai refazer as contas e vai ver, não, você pagou imposto de mais, vou te devolver. Você pagou imposto de menos, tem que me pagar mais alguma coisa. É mais ou menos assim que acontece. E o número de dependentes pode afetar isso aí, porque, por exemplo, se você todo mês você fez um imposto retido na fonte com base em 2 dependentes, mas você na verdade tinha 3 dependentes, você ia ter que pagar menos. Então essa diferença vai ser a restituição. Ou vice-versa, na verdade todo mês você descontou mais dependentes, mas na verdade na declaração de ajuste anual você tinha menos dependentes, você tinha que pagar mais imposto de renda, então você acaba ali tendo que pagar mais, tá? E isso é com o seu rendimento normal. Só que o 13º, ele tem essa peculiaridade, ele é um rendimento com tributação exclusiva na fonte. Então ele só acontece ali no contra-cheque. A declaração anual não existe o ajuste. Então, o que pode acontecer no caso do 13º? Digamos que você tenha, na verdade, 3 dependentes, mas lá na sua fonte pagadora só tem 2. Então você está pagando imposto a mais e não vão te devolver por isso. E vice-versa também, tá? Então é uma coisa bem interessante de se observar, de reparar nisso aí, tá? Porque pode ser que seja o caso de você fazer o contato com a sua fonte pagadora, né? No caso aí dos militares OM de vinculação, quem não for militar, se por acaso assistir a esse vídeo aqui também, lá na sua empresa e tal, e questionar isso aí, tentar mudar essa informação que tem lá, para que se estiver numa situação que não seja benéfica para você, tá? Que não seja favorável a você, seja desfavorável. Está constando menos dependentes, mas eu tenho mais dependentes, então eu estou pagando mais imposto de renda e não vai haver restituição em cima do imposto de renda do 13º, que é exclusivamente na fonte. Beleza? Então esse é o bizu que eu tenho para dar. É assim, falei rápido, pode ficar confuso. Se alguém tiver alguma dúvida também, pode passar o e-mail que a gente tenta esclarecer, que é uma situação aí que eu tive, né, que pensar no assunto, né, em relação à minha situação e aí eu consegui entender direitinho como é que é essa história. Beleza, pessoal? Último recado aqui que eu tenho para dar. Amanhã, dia 16, completa mais um mês de lei perversa 13954. Então amanhã é o dia de todo mundo ficar um pouquinho mais ligado para ver os acontecimentos. Se tem algum vídeo para a gente ir lá e dar dislike, dar um like,
fazer comentários, né, assistir as transmissões ao vivo, os lives que fizerem aí para prestigiar o pessoal que estiver na luta e essas coisas, tá? Então é isso aí, pessoal. Valeu e até amanhã.